Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje o review de um livro bem interessante, tá? Que seria Economia do Reino, do Mateus Ortega. 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza do mundo. É um livro da Thomas Nelson Brasil, tá? Um livro que tem um brilho legal aqui, como se fosse nessa moeda, né? Uma moeda que eu vejo com a árvore da vida ao centro, bem interessante. Aqui a gente dá uma olhada na lombada do livro, Economia do Reino, Mateus Ortega, aqui Thomas Nelson Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma lida na quarta capa. Usando recursos terrenos para produzir frutos eternos. Como seria viver em um mundo sem riqueza, nem pobreza? Um mundo sem acúmulo nem miséria, sem desigualdade ou injustiça. A Bíblia anuncia a vinda desse mundo, livre de sofrimento, dor ou morte. É o reino de Deus inaugurado por Jesus nesta era. Enquanto todos os cristãos oram em uma só voz para que esse reino venha em sua forma plena, há diversidade de vozes sobre como viver os valores do reino no mundo de hoje, especialmente em relação ao controverso tema da riqueza e pobreza. Economia do Reino aborda esse tema complexo de maneira prática e acessível, mas sem propor uma resposta simplista. Partindo de diferentes abordagens que os pais da Igreja e as Escrituras dão ao assunto, Mateus Ortega apresenta 4 perfis bíblicos distintos para lidar com a riqueza e a pobreza neste mundo, mas que juntos revelam a economia do reino à luz do princípio eterno e convergente do amor. Aqui a gente tem o ISBN do livro, bem pequenininho aqui, mas acho que dá para ver. Thomas Nelson. E minha gata tá espirrando. Acho que acabou. Continua espirrando. Aqui nós vamos ver quem é Mateus Ortega. É escritor, artista e seguidor de Jesus, mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Trabalha desde 2010 com projetos sociais em lugares como Piauí, Haiti e Namíbia, em sua trajetória profissional. Gerenciou mais de 100 milhões em projetos de desenvolvimento sustentável com as prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e junto a órgãos internacionais como o governo britânico, Banco Mundial, ONU Habitat e C40. Mateus é casado com Bruna, é pai de Levi e João e seu grande anseio é por uma cidade eterna cujo arquiteto é Deus. Aqui, bem, vocês já viram que é um livro que tem orelhas, tá? É um livro de papel amarelado, aquele papel pólen bem bom. Vamos ver o que está escrito aqui na orelha. Olhe para o outro lado. Desta forma fui ensinado a evitar o que não devia ser visto. Recupero a alegria cada vez que encontro jovens que não desviam seus olhares da realidade e que o fazem com esperança. Mateus Ortega é um desses jovens que se deixam tocar pela realidade. Em Economia do Reino, ele empenha seus sonhos, convicções, reflexões, aspirações e uma rica trajetória de vida para se debruçar sobre uma enorme questão: como lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Ele trouxe a poesia para a economia, descobrindo o caminho do coração, onde pode nascer as melhores respostas para a questão. É um livro inspirador com potencial mobilizador. Quem fala? Ziel Machado, vice-reitor do Seminário Teológico Servo de Cristo e pastor da Igreja Metodista Livre. Aqui a gente tem alguns endossos, né, do Ziel Machado, da Nívia Soares, do Asaf Borba e do Elson Souza. Aqui a gente tem já como se fosse uma folha de rosto, Economia do Reino. Aqui a folha de rosto completa, né? Mateus Ortega, Economia do Reino, 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza do mundo, da Thomas Nelson Brasil. Aqui a gente tem a ficha catalográfica. Aqui uma dedicatória para Bruna, Levi e João, que é a esposa e os filhos do Mateus. O que escrevo, escrevo para a glória da cidade de Deus, para que, sendo comparada com outra cidade, possa brilhar com maior esplendor. Agostinho,
que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Aqui a gente tem o sumário desse livro. Então a gente tem o prefácio, a introdução, o prólogo. Eu vou dar uma lida na sequência nesse Novo Éden aqui, e se der, se o tempo me deixar, eu vou ler um pedacinho do Grande Banquete. Muito bom, sinceridade, muito bom. Aqui a gente já entra no livro, né, entre ricos e pobres, os 4 perfis. Ele trata de perfis com relação ao dinheiro, tá? Então você tem o doador, o moderado, o transformador e o abnegado. Aí ele traz um capítulo aqui com relação à economia do reino, o epílogo, de volta ao grande banquete, verdadeira riqueza, o princípio e o fim, aí referências e agradecimentos. Esse rico é cheio de referências, cheio. Então vamos lá. Aqui a gente tem um prefácio. A gente tem a introdução. Eu vou dar uma lida nesse trechinho, tá? Você já imaginou como seria o mundo se não houvesse riqueza nem pobreza? Se todos pudessem produzir, viver e desfrutar sem que ninguém causasse mal nem destruição ao outro? O cristianismo anuncia um reino no qual nunca mais haverá sofrimento, dor ou morte. Ao mesmo tempo que todos os cristãos oram em uma só voz para que esse reino venha à terra, assim como é no céu, há muitas vozes distintas sobre como viver seus valores neste mundo. Cada país, cultura e contexto apresentam vários desafios para a fé cristã em relação ao tema da riqueza e pobreza. A história do enriquecimento de países desenvolvidos é fascinante, mas, ao mesmo tempo, cheia de injustiças. Enquanto alguns têm muitos bens, outros sofrem com extrema pobreza, saúde precária e enorme desigualdade. Diante da complexidade social e econômica do mundo atual, não há uma resposta fácil para o cristão, seja ele rico, seja pobre, a despeito de sua cultura ou raça. Em algum momento vai se deparar com a seguinte pergunta: como lidar com a riqueza e a pobreza no mundo? Então, saindo da introdução, vou chegar numa parte aqui que eu achei espetacular, tá? Que é no prólogo. Como vocês estão vendo, ó, o livro muito bonito, tá? A diagramação, ele é todo meio amarelado por dentro, muito bonito mesmo, tá? Então vamos lá. Novo Éden. Abri os olhos. Estava em um campo plano e sereno, e o vento sussurrava em meus ouvidos. Sentia um cheiro suave de flores silvestres e mel. Olhei para o meu corpo. Ele parecia reluzir. Não percebia o chão sob meus pés. Ou eu flutuava, ou ali não existia a lei da gravidade. Olhei para cima e não encontrei o sol. Como o céu estava sem nuvens. Não entendi por que não podia vê-lo. Contudo, havia certo calor natural que emanava daquele lugar. Ele vibrava em mim, aquecendo o meu interior, enquanto a brisa de verão acariciava minha alma. A sensação era a mesma de quando um corpo quente entra em contato com a água refrescante. Dentro de mim sentia paz. Parecia que aquele campo era um espelho em meu interior. Era um espelho do meu interior, ou melhor, um reflexo do que eu sentia. De alguma forma, o exterior se comunicava com o meu íntimo de forma perfeita. Comecei a explorar aquele lugar, que era semelhante à terra, mas com leis da natureza totalmente distintas. Algumas coisas eram incompreensíveis para mim. Vi plantas cujas cores mudavam num prisma e que possuíam dentro de si todos os tons. Eram instigantes como arco-íris, que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Senti um vento me erguendo do solo e meus olhos se fecharam. De repente, me vi diante de uma mansão. De uma mansão enorme. Um projeto arquitetônico incomparável. Sua estrutura era de pedras preciosas. Fiquei impressionado por não ver cimento nem concreto. Tudo era feito de uma matéria-prima lindíssima, que parecia ser madeira rara misturada a cristais brilhantes. A cor da casa era marrom claro, mas brilhava num vermelho azulado, como lenha em combustão. Havia ouvido falar de algo semelhante, uma pedra rara chamada opala de fogo. Embora fosse suntuosa em beleza, a casa me trazia um sentimento de aconchego, não de opulência.
O jardim da casa possuía plantas raras, coloridas e vivas. Em meio a elas, vi um ser cantando uma melodia tão linda que fez arder meu coração, despertando um anseio profundo por algo que eu não sabia explicar. Senti uma enorme curiosidade. Queimava dentro de mim o desejo de conhecê-lo. Aproximei-me vagarosamente, pois não queria que interrompesse aquela melodia. Ele estava de costas para mim, mas parou sua música e se virou com um sorriso. Bem-vindo, forasteiro. Senti-me envergonhado na presença de um ser que, embora parecesse tão nobre, trajava uma veste branca tão simples. Apesar das ferramentas de jardinagem que carregava, possuía o aspecto de rei de muitas nações. Sua simplicidade me fazia querer saber quem ele era. Minha vontade era me prostrar diante dele e estar a seu lado, servindo-lhe. Antes que assim fizesse, ele se dirigiu novamente a mim. Vou acompanhá-lo pelo novo Éden. Venha comigo e lhe mostrarei coisas grandiosas que você nunca viu nem ouviu. Meu corpo tremia. Aquele ser, que morava na maior mansão que eu já havia visto, iria me acompanhar? Gente, eu vou parar por aqui nesse trecho, tá? Eu vou ler uma outra parte. Que é o grande banquete. Ainda não é o capítulo 1, tá? Seres de todas as eras, tribos e nações formavam uma multidão infinita. Suas vestes variadas indicavam que todas as culturas existentes se encontravam naquele lugar. Eles haviam sido brancos, negros e índios, jovens e velhos, filósofos e escravos, príncipes e mendigos. Foram influenciados pelas culturas africanas, judaicas, greco-romanas. Vinham tanto do Ocidente como do Oriente. Experimentaram épocas de guerra ou paz, tendo sido vítimas de pestes na era medieval ou desfrutado de uma vida longa na pós-modernidade. Possuíam crenças em conceitos teológicos distintos, tendo vivido realidades completamente diferentes. No entanto, tais seres tinham algo em comum. Estavam todos reunidos naquele grande banquete. Eles conversavam animadamente ao redor de uma impressionante mesa que brotava do solo. Era como uma árvore, porém plana e lisa. Possuía ramificações intermináveis nas quais a multidão de seres celebrava, comendo e bebendo. Embora nascesse como uma planta, a gigantesca mesa era também uma belíssima peça artística, entalhada com desenhos e escritos de um idioma que eu desconhecia. A mesa parecia se estender por quilômetros. Eu era incapaz de ver até onde ia. Atravessava jardins, bosques e florestas. Outras árvores frondosas a rodeavam, proporcionando uma agradável sombra aos convidados. Sobre ela havia alimentos semelhantes ao que eu havia visto no grande jardim. O aroma delicioso de pratos exóticos e o som de conversa e risadas me chamavam para tomar assento. A música ambiente me atraía, levando-me a apreciar sua linda harmonia. Uma atmosfera de nobreza pairava sobre o lugar. Todos eram reis e rainhas, todavia sem escravos ou vassalos para os servirem, pois serviam-se mutuamente. Em minha mente, comecei a imaginar os possíveis encontros que tal ambiente proporcionaria entre pessoas que marcaram a história. Como seriam as conversas entre o apóstolo Paulo e C.S. Lewis? Sobre o que falariam a rainha Esther e Florence Nightingale, ou Philemon e William Wilberforce?
Ao me assentar em uma das ramificações da mesa, percebi que estava ao lado de 4 seres que viveram em uma época muito antes da minha. Eu não os conhecia, mas havia ouvido sobre eles. Na terra foram chamados pais da igreja. Tratava-se de Clemente de Alexandria, Cipriano de Cartago, Basílio de Cesareia e Ambrósio de Milão. Ao lado de muitos outros seres, os quatro riam e conversavam, efusivos com a alegria de participar de grandes banquetes. Eles me pareciam eloquentes como príncipes, mas puros como crianças. Então, gente, eu tô parando por aqui porque senão vai ficar meio comprido demais. Mas eu posso falar para vocês que é um livro sensacional. Aqui, ó, como eu falei, ó, a gente tem muitas notas, tá? Do Novo Éden e do Grande Banquete. A gente tem muitas notas com relação aos trechos que ele foi montando, tá? Então ele tem muito material a se trabalhar. Ele pegou desde Apocalipse no Grande Banquete, ó, Apocalipse, Mateus, Gálatas. Aí ele pegou esse Spin, ele foi pegando livros e foi fazendo a montagem dele ali para chegar naquele texto. E aí a gente entra aqui na parte dita do livro mesmo, entre ricos e pobres, onde ele vai tratar exatamente disso daqui, a princípio dos 4 perfis, que são doador, moderado, transformador e abnegado. Então a gente começa, ó. Caminho cristão na riqueza, caminho cristão na pobreza. O que são riqueza e pobreza? Então, gente, é um livro que realmente vale muito a pena. Muito, muito mesmo, tá? Ele vai tratar desses 4 perfis e vai chegar no final. O princípio e o fim aqui, ó. E verdadeira riqueza. Tá? Então, ó, vale muito a pena. Uma indicação de livro, Liz. Obrigado pelo presente. Com certeza vai me ajudar bastante. Chegando ao final de mais um livro, que todos tenham uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.